Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos, os mistérios do Pai Altíssimo em nossos dias, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito de profecias, o Espírito da justiça e do correto juízo de Deus, outrora rejeitado ou desprezado por toda a população mundial. O Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim para restaurar a vinha do Senhor, restaurar o reino dos céus, outrora danhado ou danificado pela igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, posto que, conforme determina a imutável palavra do Senhor, através de Jeremias capítulo 3, o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, conforme os seus oráculos, outrora determinado através da sua imutável palavra, seja através do Antigo ou do Novo Testamento, diga-se, testamentos de Deus para mim ou ainda para Cristo em nossos dias, Portanto, está escrito, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Portanto, conforme disse a imutável palavra do Senhor, através de 1 Coríntios 13, 12, portanto, se veremos ao Senhor face a face, não haveríamos de ouvir a sua voz por meio de Cristo, o Messias de Deus em nossos dias? Ou seja, a promessa fiel do Senhor é que haveríamos de vê-lo face a face. Ou seja, com a segunda ou a última volta do Senhor Jesus Cristo em nossos dias, com a segunda volta de Cristo, haveremos de vê-lo face a face. Portanto, se veremos ao Senhor face a face, não haveríamos de ouvir a sua voz por meio de Cristo, por meio do Messias, em qual idioma, em qual língua ou idioma, se a língua ou o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, assim como o idioma hebraico foi revogado e feito extinto para sempre, eis a questão. Eis a questão, a pergunta de Deus, a pergunta do Senhor por meu intermédio a todos vós, ao trigo e o joio ainda juntos e misturados, porque todos, tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados, permanecem mortos espiritualmente. Ou seja, em vida, porém semelhante a uma estátua, tem olhos, tem ouvido e tem boca, mas estão mortos espiritualmente. E, portanto, aquele que está morto espiritualmente não pode entender ou compreender, não pode conhecer ou reconhecer a voz de Deus por meu intermédio. Ou seja, todo aquele que está morto espiritualmente não é morada do Espírito Santo. Todo aquele que está morto espiritualmente, toda a população mundial, permanece em pecado. E permanece em pecado por quê? Porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, são transgressores do sábado da criação. E, portanto, aquele que está morto espiritualmente, toda a população mundial se encontra morta espiritualmente em nossos dias, não é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor Jesus,
o Espírito Santo da verdade, da justiça e do correto juízo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de profecias do Senhor Jesus, ele não habita, ele não vive, não se faz presente em templos caiados de pecado. E toda a população mundial permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Portanto, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de profecias do Senhor Jesus Cristo, ele não habita, ele não vive, ele não se faz presente em ninguém que esteja morto espiritualmente, né? E afirma a imutável palavra de Deus que toda a população mundial, ainda em pecado, permanece em transgressão, né? São transgressores da lei, são transgressores da lei dos 10 mandamentos, né? Portanto, não podem entender o que o Espírito Santo do Senhor Jesus fala ou escreve por meu intermédio, né? Portanto, a questão, né? Portanto, a questão, né? Se veremos ao Senhor face a face, ou seja, com a segunda vinda, a última vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, né? Em carne e osso novamente nos dias de hoje, porque quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, ele não veio em glória. Ele não veio em glória. Em glória, ele veio agora em nossos dias para reinar, governar e julgar toda a terra. Portanto, se veremos ao Senhor face a face, né, em nossos dias, não haveríamos de ouvir a sua voz por meio de Cristo, por meio do Messias. Em qual idioma? Se a língua ou o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, assim como o idioma hebraico, foi revogado e feito extinto para sempre? Ponto de interrogação. Portanto, irmãos, qual o idioma da voz de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, agora nos últimos dias, se o Senhor revogou ou tornou extinto tanto o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas para sempre, assim como o Senhor revogou e tornou extinto para sempre a língua e o idioma hebraico? Portanto, qual o idioma da voz do Pai Eterno, por meu intermédio ou ainda por meio do Filho, né? Por meio do Filho e de Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus Além Emmanuel, novo nome do Pai, herdado a mim por mim mesmo. Qual o idioma da voz de Deus por meu intermédio, senão aquela que você está ouvindo agora, ou ainda lendo, citando este único livro de Deus por mim mesmo escrito, por meu intermédio escrito em nossos dias, os dias de hoje? Ponto de interrogação. Portanto, ainda diz os oráculos do Senhor, a imutável palavra de Deus, outrora no passado diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A questão é, as ovelhas de Deus por meu intermédio, as ovelhas de Cristo, por mim mesmo em nossos dias, elas deveriam ouvir a minha voz. Mas essa voz, em que idioma? Em que idioma ou língua o Senhor deveria falar por meu intermédio? Se a língua hebraica foi feita extinta ou revogada, foi feita extinta para sempre. Porque quando o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, Israel foi destituído para sempre da glória de Deus. Toda a nação pecaminosa de Israel, com o seu antigo sacerdócio, o sacerdócio temporário, na ordem dos levitas, todo o sacerdócio temporário foi revogado, foi feito extinto para sempre. E, consequentemente, a sua língua, o seu idioma, o idioma hebraico, o idioma de Deus, por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel no passado,
Assim como Israel foi destituído para sempre da glória de Deus, o hebraico também foi destituído para sempre da glória de Deus, né? Ou seja, semelhante Lucifer e os anjos caídos foram destituídos para sempre da glória de Deus, o ex-primogênito filho de Deus, o ex-anjo de luz, Lucifer ou Israel, também foi destituído para sempre da glória de Deus. E, consequentemente, a sua língua, né, o seu idioma, o idioma hebraico, né, diga-se idioma do qual o Senhor falava a terra, a humanidade no passado por meio daquele que foi ou fora o primogênito filho de Deus, Israel se tornou no filho da perdição. É assim como Lucifer, outrora anjo de luz, se tornou em anjo das trevas, Israel, que era o primogênito filho de Deus, o trono de Deus, a sinagoga ou a igreja de Deus, Israel se tornou no filho da perdição. Israel se tornou em sinagoga de Satanás, em trono do diabo. Por quê? Porque Israel rejeitou, desprezou o Espírito Santo. Israel rejeitou, desprezou a lei, a Torá, a Tanakh e os profetas do Senhor. Então, diz a imutável palavra de Deus: as minhas ovelhas, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, substituiu a igreja de Israel, né? A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o novo rebanho de Cristo, substituiu o antigo rebanho de Deus, a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, né? Então essas palavras aqui não é para a igreja, a antiga igreja de Israel. Por quê? Porque Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, essas palavras são para a igreja de Cristo, que certamente substituiu a igreja do Pai. E o filho não pode pegar a ex-esposa, não pode tomar para si aquela que foi ou fora a igreja, a esposa do Pai, né? Tanto é que nós temos exemplos de Rubem, o primogênito filho de Jacó ou de Israel, porque ele subiu ao leito do pai. Com Israel não foi diferente. Israel subiu ao trono de Deus, né? Querendo se apossar do trono de Deus através da mentira e do engano, né? Israel perdeu a primogenitura. Rubem perdeu a primogenitura. Israel perdeu a primogenitura, perdeu também a vinha do Senhor, perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. Portanto, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, substituiu ou ainda substituirá sim aquela que foi ou fora a igreja do Pai. Porque o Cristo do Senhor Jesus, o Messias do eterno Deus Criador em nossos dias, é o único pastor, é o único sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, portando a lei de Sião, né? Portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Deve ser lembrado, e agora o Senhor está lembrando por meu intermédio, que houve um acréscimo ou uma mudança da lei e do sacerdócio. O meu sacerdócio é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, sem genealogia de pai ou mãe biológico, terreno, de carne e osso. O meu pai e a minha mãe é o próprio Criador, né? Porque este foi quem me levantou ou ressuscitou-me espiritualmente antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, né? Portanto diz, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Portanto, ouçam o que o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim fala a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que não é a igreja de Israel, porque o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, substituiu para sempre a igreja de Israel.
pelo simples fato de que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o eterno Deus Criador. Portanto, se nos últimos dias a voz do Senhor Jesus Cristo deveria ser conhecida dos seus escolhidos, qual é o idioma falado por mim ou por Cristo Jesus, Sião, né? Qual é o idioma falado por Cristo Jesus, Sião? Sinônimo de Cristo Jesus, além Emanuel, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, purificar, selar, preparar, né? Lembrar e ensinar. Porque Israel é o falso profeta. E o falso profeta já recebeu, né, a condenação do juízo eterno. Porque todo aquele que tem o conhecimento da verdade, mas distorceu a verdade e permanece na mentira e no engano do ensino e do aprendizado errado, né, todo aquele que permanece no ensino errado é réu de juízo confesso. Israel é réu de juízo confesso. Por esta razão, Israel é o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, qual é o idioma falado por mim ou ainda por Cristo Jesus, Sião, né? Agora, nos últimos dias, qual é o idioma, qual é a voz de Deus, né? O idioma falado por Cristo Jesus, Sião, sinônimo de Cristo Jesus, além Emanuel, né? Em seu retorno nos últimos dias, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, se o idioma hebraico foi revogado ou feito extinto para sempre? Ponto de interrogação. Eu posso te afirmar, mediante ao Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, que ele não haveria de retornar sobre o seu Messias para restaurar algo que ele já havia revogado ou feito extinto para sempre, como o antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, assim como o idioma hebraico. Isso seria impossível isso seria impossível para o eterno Criador e o seu Cristo. Ele não pode, né? Não é que ele não deve, ele não pode voltar atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Antes ela se cumpre cabalmente a seu devido tempo. E o tempo de hoje é a restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, nem mesmo Deus, o soberano Criador de toda a terra e de tudo quanto nela há por meio de Cristo e através de Cristo e para Cristo, tudo deve ser entregue ou herdado agora em nossos dias. Nem mesmo Deus pode voltar a praticar uma abominação desse tipo. Restaurar o idioma hebraico, restaurar o antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, jamais. Isso é impossível até mesmo para o Criador. O Criador, né, não pode ser semelhante a esta população mundial, uma população mundial covarde, idólatra, hipócrita, assassina, terrorista, latrocida e genocida. Assim não é o Espírito de Deus sobre mim. O Senhor jamais, é impossível para Deus que ele viesse restaurar o idioma hebraico. É impossível para Deus restaurar a edificação do terceiro templo de Salomão
para sacrifício de animais. Isso é uma abominação. É impossível para Deus, ele, por meu intermédio, restaurar o antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas. Isso é abominação, né? O Senhor, né, saiba que o Criador também está impossibilitado, o Criador, o eterno Deus Criador, aquele mesmo que criou o céu e toda a terra, e tudo quanto nela há por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, e para Cristo deve ser tudo entregue ou herdado, tanto o Criador como eu, o Cristo do Senhor Jesus, o único pastor de Deus agora em nossos dias, tanto o Senhor, tanto o Espírito Santo do eterno Deus Criador, tanto o Espírito Santo do Senhor Jesus, como eu, não podemos e não devemos nem mesmo cogitar a edificação, né, a restauração da edificação do Templo de Salomão para sacrifício de animais, né? Tanto o Senhor quanto eu não podemos e nem devemos cogitar a restauração do antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas. Da mesma forma, sorte ou gênero, eu não posso cogitar a restauração de algo que se tornou ilícito, de algo que se tornou extinto para sempre, como foi a língua ou o idioma hebraico. Tanto é que esse idioma hebraico falado ou escrito, né, agora em nossos dias, passado aí mais de 2 ou 3 mil anos atrás, quero dizer o seguinte: se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque Israel não guarda o 7º dia de sábado das profecias do Senhor, né, da imutável palavra de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né, Israel vai lembrar, né, Israel deveria lembrar de algo que já foi revogado ou feito extinto para sempre, como foi o idioma ou a língua hebraica. Esse hebraico de hoje é uma farsa, é uma fraude, né? Porque se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque Israel não guarda o sábado da lua nova, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então é simples. Se Israel se esqueceu do 4º mandamento, se Israel se esqueceu de lembrar o sábado da lua nova, o sábado da lua 4º crescente, o sábado da lua cheia, o sábado da lua 4º minguante, porque o sábado de Deus é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Porém, Israel se esqueceu do 4º mandamento. Israel se esqueceu do 4º mandamento porque não guarda o sábado da lua nova. O sábado que Israel está guardando é o sábado do diabo e de Satanás, né? O falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque não guarda o sábado da criação, Israel guarda e lembra o sábado maldito, o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano ou judaico da igreja prostituta de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Logo, vírgula, se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque não guarda o sábado da criação, né? Posto que Israel lembra e guarda o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano e judaico de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3. Se Israel se esqueceu do 4º mandamento, né, e a língua ou o idioma hebraico foi revogado e feito extinto para sempre, logo concluímos
Logo, concluímos, eu e o Pai somos único. Eu e o Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, somos um só. Então, logo, né? Logo, vírgula. Logo, né? Concluímos que Israel se esqueceu também do idioma hebraico. E se Israel se esqueceu do quarto mandamento, se esqueceu também do idioma hebraico. Então, tudo que procede, né, deste falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, desse povo apostasiado ou apóstata, deste estado latrocida, genocida, assassino, terrorista e sanguinário dos servos dos profetas de Deus, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Logo, tudo quanto procede deste estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é fraude. É fraude. Israel é uma fraude. A nação pecaminosa de Israel, em nossos dias, desde o dia 14 de maio de 1948, Israel é uma farsa. Israel é uma farsa. O holocausto judaico foi uma farsa. Permanece sendo uma fraude. Para quê? Para que Israel retornasse, né, novamente, desde o dia 14 de maio de 1948, né, posto que a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, o quarto animal político mundial, foi quem deu vida a esta igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Então, se Israel se esqueceu do quarto mandamento, né, e consequentemente Israel se esqueceu e rejeitou a lei dos 10 mandamentos, se Israel se esqueceu do quarto mandamento, Israel também se esqueceu do idioma hebraico. Esse idioma hebraico em nossos dias, hoje é dia 1º de outubro, hoje é dia 1º de outubro de 2021. Hoje, dia 1º de outubro de 2021, se Israel se esqueceu do quarto mandamento, Israel se esqueceu de todos os mandamentos da eterna lei de Deus. E, consequentemente, Israel se esqueceu do idioma hebraico. Se Israel se esqueceu do quarto mandamento, porque não guarda ou não lembra o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, consequentemente, Israel se esqueceu do idioma hebraico, até porque o Senhor já havia revogado ou feito extinto para sempre. Então, quem é o impostor? Quem é o maior transgressor da lei dos 10 mandamentos, senão a nação pecaminosa de Israel, seja como filho da perdição, seja como falso profeta, seja como o anticristo? Israel sempre rejeitou ao bom ensinamento do Pai por meio de Cristo. Então diz a imutável palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Né? Portanto, se nos últimos dias a voz do Senhor Jesus Cristo deveria ser conhecida, né, ou ouvida por seus escolhidos de toda a terra, qual é o idioma falado por Cristo Jesus em seu retorno nos últimos dias, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, se o idioma hebraico foi revogado ou feito extinto para sempre? Eis a questão, a pergunta de Deus por meu intermédio a todos vós. Ou seja, se Israel se esqueceu do quarto mandamento, porque não lembra e não guarda o sábado da criação de Deus, o sábado da lua nova, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, certamente Israel se esqueceu do idioma hebraico, até porque o Senhor revogou o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, até porque o Senhor destituiu para sempre o idioma hebraico.
Então tudo que procedeu ou ainda procede da nação pecaminosa de Israel em nossos dias, tudo é uma farsa, tudo é uma fraude, tudo é diabólico, satânico e corrupto. Tudo é apócrifo. Por quê? Porque Israel se tornou no trono de Satanás. Israel é a sinagoga de Satanás. Israel é território do diabo e de Satanás em nossos dias, simplesmente porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, e assim Israel foi destituído para sempre da glória de Deus pelo Senhor. Pelo Senhor. Então eu vos questiono a todos, fazendo a seguinte questão. Esse idioma, suposto idioma hebraico, né, é o mesmo idioma hebraico falado pelo Senhor Jesus Cristo há mais de 2 ou de 3.000 anos atrás? É claro que não. Porque se Deus destituiu toda a nação pecaminosa de Israel da sua glória, assim como ele destituiu Lucifer, certamente ele destituiu também a língua, o idioma hebraico. Portanto, o Senhor nos últimos dias deveria falar aos seus escolhidos de toda a terra por meio de uma nova língua, por meio de um novo idioma. Então, eis a minha pergunta, a minha questão. Antes vou citar novamente, né, a imutável palavra de Deus dizendo, 2 pontos, em cima e outro embaixo. Ainda tenho outras ovelhas, se referindo, né, a este novo povo, a esta nova nação, a esta nova população e este novo território de Deus em nossos dias, a saber, o monte de Sião, a saber, a nação, o povo, a população e o território brasileiro. Porque dentro do estado de Roraima está o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, conforme citou o Senhor do seu Espírito, através da imutável palavra de Deus. O meio da terra, conforme os Salmos 74:12, o meio da terra ou umbigo do mundo, né, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, outrora da glória de Deus, da imutável palavra de Deus, esse meio da terra, ele está dentro do estado de Roraima e não na velha Jerusalém. A Jerusalém prostituta, a Jerusalém latrocida, genocida, a Jerusalém terrorista, a Jerusalém como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Por esta razão ou motivo, o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, está dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. E será no meio da terra, dentro do estado, é que será construído, né? Falo agora, entre aspas, o terceiro templo de Jerusalém. O terceiro templo de Jerusalém, no meio da terra, é a nova cidade de Jerusalém. A nova e eterna cidade santa e sagrada do Senhor, por meu intermédio, deve ser construída literalmente no meio da terra, em Roraima, Brasil, eterno espiritual, Monte de Sião. Portanto, há uma diferença entre a restauração do reino de Deus e a restauração do império das trevas, né, de Satanás, por meio do filho da perdição, deste estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Há uma eterna diferença. Eles querem construir ou restaurar algo que já foi extinto ou revogado para sempre, como é o terceiro templo de Salomão na velha Jerusalém. Eu não fui enviado para cometer ou acometer uma desgraça ou uma abominação dessa contra o Senhor. Eu fui enviado de Deus, do Eterno, do Espírito Santo, para edificar a nova e eterna cidade de Jerusalém no meio da terra,
conforme o Senhor me revelou, conforme o Senhor me mostrou. Para isso eu fui enviado, para restaurar a vinha do Senhor. E dentro deste contexto dinâmico, profético, espiritual, de toda a imutável palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, conforme a sua imutável palavra, a palavra do Senhor, outrora através do Antigo e do Novo Testamento, a mim foi mostrado ou revelado que o terceiro templo de Jerusalém, a nova e eterna cidade de Jerusalém, deve ser construída e edificada no meio da terra, em Roraima, Brasil, eterno espiritual profético Monte de Sião. Que diferente de todo propósito e a vontade do diabo e de Satanás, por meio do filho da perdição, do falso profeta e do anticristo, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, Israel, né, foi enviado, retornou novamente, ou foi enviado pelo diabo e Satanás desde o dia 14 de maio de 1948 para restaurar algo que já foi revogado ou feito extinto para sempre. Porque Israel quer restaurar o antigo sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas. Israel quer restaurar ou ainda edificar literalmente o terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais. Abominação, né? Abominação para o Senhor e para mim, como Cristo do Senhor Jesus, né? Uma abominação é desprezível, né? Portanto, entenda quem é o Filho de Deus em santidade agora em nossos dias e quem é o filho de Satanás, o filho da perdição. Porque um foi enviado para restaurar a vinha do Senhor. E dentro deste contexto geral, dinâmico, ou profético, ou espiritual, da restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, dentro deste contexto, ou texto geral, eu fui enviado para restaurar a vinha do Senhor. E dentro deste contexto da restauração da vinha ou do reino de Deus, né, pesa sobre mim o reino, o governo, né, e o julgamento de toda a terra. Pesa sobre mim, sobre meus ombros, né, a restauração da vinha do Senhor no que diz respeito à edificação da nova cidade de Jerusalém no meio da terra. Ou seja, sem um estudo acadêmico, né, mas com um estudo profético espiritual, o Senhor me tornou em advogado, o Senhor me tornou em arquiteto, o Senhor me tornou em engenheiro, tudo isso sem um curso acadêmico. Mas o divino e eterno, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, né, é quem me faz ser este único advogado de Deus para este tempo ou época, ou ainda me fez arquiteto, né? E também engenheiro. Se não um engenheiro civil para edificar construções, né? Um engenheiro é das profecias do Senhor, um engenheiro profeta, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, né, das profecias de Deus, para que elas venham se tornar real agora em nossos dias, os dias de hoje, né? E como juiz de Deus, devo destruir toda a obra do diabo e de Satanás agora em nossos dias, né? Porque para que se dê início ou princípio a toda a restauração da vinha do Senhor, do reino dos céus, do reino de Deus, antes se faz necessário a destruição total, sumária e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, através da religião e da política como um todo em geral, né? Por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. E então,
O povo brasileiro ou etíope na África é quem vai decidir. Toda decisão, né, para a transformação, para a verdadeira transformação da velha criatura Brasil no novo e eterno monte de Sião, santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor, toda decisão da renovação ou da restauração eterna, né, toda decisão está na consciência e nas mãos do povo brasileiro ou etíope na África. Porque é chegado a restauração da vinha do Senhor por meu intermédio, né? Posto que agora vocês têm uma direção exata, uma direção, né, de um verdadeiro e último profeta de Deus para este tempo ou época. Vocês agora estão com a direção divina do Senhor para tornar concreto todo o propósito e a vontade de Deus por meu intermédio em nossos dias, assim como devemos, juntos e unidos, destruir toda a obra do diabo e de Satanás por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. Portanto, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Portanto, se nos últimos dias a voz do Senhor Jesus Cristo deveria ser conhecida ou reconhecida dos seus escolhidos de toda a terra, qual é o idioma falado por Cristo Jesus em seu retorno nos últimos dias, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores? Se o idioma hebraico foi esquecido, foi revogado ou feito extinto para sempre? Ponto de interrogação. Volto a bater na mesma tecla, dizendo: se Israel se esqueceu do 4º mandamento e está induzindo ou seduzindo a população mundial inteira para que ande no mesmo caminho da perdição, da maldição e da condenação eterna, se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque não guarda o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Fica evidente, né? Porque se tornou concreto, fica evidente que Israel se esqueceu também do hebraico, né? Não só se esqueceu do hebraico, porque se esqueceu do 4º mandamento, né? Mas o hebraico foi revogado, foi feito extinto para sempre, né? Então, mediante a imutável ou indivisível palavra do Senhor, se o hebraico e toda a casa de Israel foi destituída ou revogada e feita extinta para sempre, né? Então, qual é o idioma, a língua de Deus por meu intermédio em nossos dias? Se bem que ela pode ser traduzida. Então ela será este evangelho eterno, a lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio. Ela pode ser traduzida. Então ela será falada, né? Ela será falada em toda a terra, sobre toda a terra. Mas assim como o Senhor escolheu uma língua, um idioma para falar a terra por meio de Israel no passado, né? Em nossos dias, não é mais o hebraico. Em primeiro lugar, porque Israel se esqueceu do 4º mandamento. Se Israel se esqueceu do 4º mandamento, porque não guarda o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, é claro que Israel se esqueceu do idioma hebraico, até porque o Senhor revogou, né? Deus tornou extinto o idioma hebraico, né? Então, qual a língua de Deus por meio do profeta de Deus, do Messias de Deus, do Cristo do Senhor Jesus em nossos dias, se não essa língua ou idioma que você ouve ou lê? Porque neste livro de Deus por meu intermédio, né, contém as revelações dos mistérios e segredos de Deus para toda a terra. Então, conforme diz
a imutável palavra do Senhor, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, se referindo à antiga nação pecaminosa de Israel no passado, quando este veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, porque Israel rejeitou ao Senhor. Então ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, da nação pecaminosa de Israel, as quais devo, da mesma maneira, né, juntá-las ou reuni-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor, porque a bagunça está generalizada. A cada esquina tem um vagabundo e uma vadia se dizendo pastor ou pastora de Deus para a igreja de Cristo. E todos são falsos profetas e anticristos. A cada esquina, né? Tem um certo rebanhozinho de merda, tem um certo pastorzinho ou uma pastorinha de merda, se dizendo pastores e pastores de Deus, e assim estão blasfemando, e assim são transgressores da lei dos 10 mandamentos, que diz não mentir, não levantar falso testemunho, né? Portanto diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira reuni-las. Elas ouvirão a minha voz. Em que idioma? Em que língua? Se o idioma hebraico foi revogado ou feito extinto para sempre, mas Israel continua mentindo, dizendo e ensinando errado que esse hebraico ainda é o hebraico espiritual, o hebraico de origem profética do Senhor, quando não é, porque Israel e tudo quanto fala ou ensina errado Israel, tudo que procede da nação pecaminosa de Israel, este estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário, né? O estado de Israel é um estado latrocida e genocida. E tudo quanto procedeu e ainda procede deste maldito território do diabo e de Satanás, porque Israel se tornou em trono de Satanás. Israel se tornou em sinagoga do diabo. Então tudo quanto procede de Israel é diabólico, apócrifo, satânico, corrupto e idólatra, né? Portanto, depois de citar, eu vou citar novamente, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, referindo-se ao antigo estado, né, de Israel, a nação pecaminosa de Israel, quando ele veio pela primeira vez em vida, em carne e osso. Ainda tem outras ovelhas, né? As novas ovelhas de Deus, com certeza, será a nação e a população brasileira, porque o meio da terra está dentro do estado de Roraima. Por esta razão foi dito, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Este aprisco da nação pecaminosa de Israel já era, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira reuni-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Aqui entra a revelação de Deus por meu intermédio. Se o idioma hebraico, o sacerdócio temporário na ordem dos levitas foi revogado e feito extinto para sempre, qual é essa voz do Pai por meio do Filho nos últimos dias? Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16. Portanto, se as verdadeiras ovelhas, né, de Cristo em nossos dias devem ouvir a minha voz, né, se as verdadeiras ovelhas de Cristo devem ouvir a minha voz, a sua voz, nos últimos dias que antecedem ao primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, qual é a voz ou o idioma de Deus por meio de Cristo agora nos últimos dias? Se tanto o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, quanto o idioma ou a voz, né? Quanto a voz ou o idioma hebraico
né, a voz hebraica, a língua hebraica, foi revogada ou feito extinto para sempre? Qual é a voz ou o idioma falado pelo Messias, do eterno Deus Criador em nossos dias, se a imutável palavra de Deus afirma dizendo que os seus escolhidos, né, as suas ovelhas, o conhecerão, ou ainda o reconhecerão, o mesmo pela sua voz ou idioma? Ou idioma. Hã? Ou idioma. Ponto de interrogação. Portanto, irmãos, né? Portanto, vírgula, né? Vamos dar aqui, vai ter uma pausazinha. Portanto, com o retorno de Cristo, com o meu retorno, eu já cheguei. Eu já cheguei. E cheguei chegando para desmistificar, para destruir toda a obra do diabo e de Satanás, para restaurar a vinha do Senhor e não restaurar o império das trevas da nação pecaminosa de Israel, porque toda a nação pecaminosa de Israel foi destituída para sempre da glória de Deus. Portanto, com o retorno de Cristo em nossos dias, ele vai voltar, ou ele já voltou, falando que idioma aos seus escolhidos de toda a terra, se tanto o sacerdócio levita quanto o idioma hebraico foi revogado ou feito extinto para sempre? Ponto de interrogação. Qual língua ou idioma o Messias deve vir falando em nossos dias para os seus escolhidos de toda a terra, se o idioma hebraico foi destituído ou revogado ou feito extinto para sempre? Ponto de interrogação. Irmãos, qual o idioma de Cristo, o Messias do eterno Deus Criador em nossos dias, se tanto o sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, outrora falado por meio do idioma hebraico, quanto toda a nação pecaminosa de Israel, né? Todos foram destituídos e revogados para sempre da eterna glória de Deus ou do Criador Supremo. Ponto de interrogação. Qual o idioma falado por Cristo, o Messias do eterno Deus Criador, se o sacerdócio levita, quanto o idioma hebraico para a nação pecaminosa de Israel no passado, né? A nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, né? O idioma hebraico, se o idioma hebraico foi revogado ou extinto por toda a eternidade, qual a língua ou o idioma de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, se a língua ou o idioma hebraico foi revogado ou feito extinto para sempre, desde o momento que o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel da sua glória, do paraíso, do céu, da terra prometida? Irmãos, qual o sacerdócio de Cristo Jesus Sião? Qual o sacerdócio de Cristo Jesus Sião? E, consequentemente, o idioma de Cristo Jesus Sião, agora em nossos dias, né? E, consequentemente, a língua ou o idioma do mesmo nos dias de hoje, se houve um acréscimo e uma mudança na lei, no sacerdócio, e provavelmente houve uma troca de idioma. Se houve um acréscimo ou uma mudança, uma troca na lei e no sacerdócio, temporal ou temporário, na ordem dos levitas, para o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, né? Consequentemente, houve uma mudança ou uma troca de língua, de idioma. Então eu pergunto, provavelmente houve uma troca de idioma, porque se houve um acréscimo ou uma troca, uma mudança na lei, no sacerdócio, consequentemente, houve uma troca e mudança da língua e do idioma. Portanto, qual o sacerdócio e a lei de Cristo, ou qual o idioma de Cristo em nossos dias, se a língua ou o idioma hebraico, a língua hebraica, foi revogada ou feito extinto para sempre, assim como foi extinto e revogado para sempre a lei e o antigo sacerdócio temporã ou temporário na ordem dos levitas,
né, para a casa de Israel por toda a eternidade. Ponto de interrogação, né? Deixo-vos com esta questão final. Qual o sacerdócio de Cristo? Qual a lei portada, qual a lei de Deus portada por mim, por Cristo, em nossos dias? Qual o idioma de Cristo em nossos dias? Se tanto o sacerdócio, né, se tanto a lei judaica, a lei de Moisés, os 613 ou 616 mandamentos, a lei judaica e o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, assim como o idioma hebraico foi revogado ou feito extinto para sempre, qual é o meu sacerdócio? Qual a lei de Deus por meu intermédio em nossos dias? Qual o idioma, a voz de Deus por meu intermédio em nossos dias? Se toda a nação pecaminosa de Israel foi revogada ou feita extinta, ou foi feita extinta para sempre? Ponto de interrogação. Fiquem vocês com esta questão final de Deus, né? De Deus por meu intermédio a todos vós.